primeira coisa que você vai ver, um declínio natural dos hormônios. Um declínio natural que não acontece com tanta naturalidade assim. Não acontece com naturalidade, principalmente, primeiro por causa dos sintomas físicos e psíquicos. Segundo, porque a menopausa sempre remeteu à finitude. Então, o saber se não produtiva, ele já é difícil para a mulher. E terceiro, porque tem toda uma mudança de papéis, né, na sociedade que também influenciam na vida dessa mulher. Então, não é um declínio tão natural assim. A palavra que eu mais ouço, exausta. Eu também ouço sozinha, perdida, enlouquecendo, querendo me encontrar. Essas são as palavras que elas me falam naquele primeiro momento em que eu começo a conversar com ela. Algumas me dizem, eu estou em busca de mim mesma. E ainda tem algumas que não conseguem responder, que olham para mim emocionadas e não conseguem responder. Muitas não sabem responder. Perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, esses nomes são um pouco confusos. O fogacho é a expressão máxima do climatério. Muitas mulheres só aceitam, só compreendem que estão na menopausa, né, que estão entrando no processo de menopausa, quando ela tem o primeiro fogacho. Depois do fogacho, o segundo sintoma é o cansaço. O cansaço é quase que universal. E seguidos da insônia e das mudanças no corpo, né? Quando eu digo mudanças no corpo, pode ser o ganho de peso, pode ser a flacidez, eu englobei tudo em mudanças do corpo. Mas o fogacho é a expressão máxima, ele é o que representa. Quando ela tem o primeiro fogacho, é quando ela diz, caraca, acho que agora é verdade, agora eu entrei na menopausa mesmo. E sobre o fogacho, a gente tem algumas curiosidades muito interessantes. Tem gente que achou que estava tendo um infarto, tem gente que ligou para a mãe desesperada, tem gente que entrou correndo debaixo d'água, né, do chuveiro, para ver o que estava acontecendo. A surpresa do fogacho talvez seja o mais interessante. Como a gente não foi preparada para esse momento, você recebe o fogacho, o susto é muito grande. E ele é o sintoma que faz com que a mulher tome uma atitude. Essa é uma informação interessante, porque ela começa a não se sentir bem, ela tem cansaço, ela tem insônia, ela tem mudança no corpo, ela sabe que está diferente, mas ela ainda não sabe exatamente o que é que está acontecendo com ela. Quando ela tem o primeiro fogacho, aí dá um clique, ela diz, pô, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque agora chegou. A irritabilidade é o sintoma que elas mais é o sintoma mais presente, o que elas observam primeiro, tá? Seguidos da perda de memória, esse é o segundo sintoma mais presente. Oscilações de humor, angústia e um quinto sintoma, né? Já falei 4, que aparece aí, que ele é muito interessante, que é a necessidade de se isolar. Existe um mito do hormônio ainda que ronda, tá? Eu dividiria aí nas mulheres que já entenderam o que é a reposição hormonal e o que pode fazer por elas, e naquelas que ainda têm dúvidas devido a 2 fatores. O primeiro é porque ela teve um câncer, qualquer câncer que seja, e ela ainda associa, né, ela não sabe, ela acha que ela, não há tratamento para ela, não há o que fazer, não há nada que possa ser feito para ela. Então, esse é um problema ainda, porque essa mulher, às vezes, ela fica estagnada sem saber que ela pode se tratar, que ela pode se cuidar. E muitas, né? Ainda falta uma instrução
uma orientação sobre o que é terapia de reposição hormonal, no que isso poderia ajudá-la, quais são as restrições que essa mulher poderia ter. Então, esse sim é o nosso tendão de Aquiles. A gente ainda tem muito que orientar, essa mulher ainda tem muito que aprender sobre a terapia de reposição hormonal. Ela tem dúvidas, a gente tem algumas curiosidades, ela ainda tem dúvidas se isso é bom ou ruim. Entre as que já começaram o tratamento, mais de 90% entendem como foi bom para elas e estão satisfeitas com o tratamento. Mas aquelas que não começaram ainda, que estão indecisas, essas têm muitas dúvidas e muitas vezes elas não sabem onde buscar uma orientação sobre isso. Foi um marco porque trouxe aumento de risco de doença cardiovascular, de câncer de mama. Depois foi se entender que tinha várias falhas metodológicas, isso que você comentou, com mulheres erradas muito mais velhas, muitos anos depois da menopausa, metade era obesa, fumava, era um estudo ruim, que não serviu para nada. Se usava hormônios muito diferentes que a gente usa hoje em dia, estrogênio equino conjugado em dose alta por via oral, hormônios sintéticos, então é muito diferente. Por outro lado, hoje, 2023, já tem uns bons anos que não é uma questão de opinião. As evidências, os consensos mundiais estão aí, é só o médico ler. Então, teve um gap, de fato, um hiato nesse período, mas já nos últimos anos, o consenso americano, europeu, brasileiro, que é quase uma tradução do americano, fala claramente, é tudo nível de evidência científica A e B. Não tem dúvida que os benefícios da terapia hormonal para a imensa maioria, quase totalidade das mulheres, são de longe muito maiores que os riscos. Então, eu sempre friso isso, não é uma questão de opinião, porque a gente às vezes ainda ouve isso por aí. É porque o meu médico falou que é contra, não é uma questão de ser contra ou a favor. A informação está aí disponível de altíssima qualidade, do ponto de vista metodológico e científico, só que ainda é muito desconhecido, ainda é uma área muito negligenciada. Primeiro, eu sempre falo isso. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Antigamente, quando você estava diante de uma mulher de 50 anos, vamos colocar essa faixa etária, que é a média, ela era considerada uma mulher velha. Sim. Né? Então, a primeira questão era essa. Então, iam surgindo alguns sinais e sintomas ali no dia a dia, ali na rotina, e mesmo quando ela abria isso, levava isso como uma queixa para o médico tinha com esse olhar mais limitado também, com essa visão mesmo de que era uma mulher mais velha, que a gente estava ali na frente, mais velha no sentido de velha. Sim. Não dava muita atenção para esses sintomas, então fala assim, eu não estou dormindo bem, dona Maria, mas é normal não dormir bem aos 50 anos. Sim. Meu cabelo está mais fino, mas é normal o cabelo ficar mais fino. Você tá então, envelhecendo. a gente vem de uma visão, primeiro, que tudo isso era absolutamente normal e já que é normal, aceite que dói menos. Sim. A evolução, né, e o tempo, ele foi mostrando o quê? Que, primeiro, a mulher de 50 anos hoje, 50 a mais hoje, ela está voando. É uma mulher sexualmente ativa, mentalmente ativa, é uma mulher que ela está muitas vezes no mercado de trabalho muito ativa, no auge da carreira, trocando de carreira, casando de novo, se separando, a gente está vendo tendo filho até. Sim. Então o olhar para essa mulher primeiro tem que ser diferente. O olhar tem que ser, primeiro, quem é essa mulher, de quem que eu estou falando? O quanto que essa mulher exige dessa máquina dela, desse organismo dela. Uhum. Então quando a gente vai olhar para uma reposição hormonal, e o que ele falou, achei ótimo, fantástico, que não é mais eu acho, né? A gente hoje em dia não tem mais eu acho. O médico que fala eu acho é o médico que não está estudando, não está lendo, não tem interesse, porque não quer entrar nesse campo, sei lá, polêmico. Mas quando você individualiza essa mulher e entende o quanto que ela exige desse organismo dela,
você passa a olhar para esses sintomas não tão valorizados que já são dessa menopausa. Por isso que muitas vezes a janela de oportunidade não é nem quando entra na menopausa, já é na transição menopausal. É isso que eu ia perguntar. Então, a tal da janela da oportunidade, ela existe? É real? E se você pega, por exemplo, duas amigas ali conversando sobre menopausa, às vezes uma vira e fala assim para a outra: nossa, minha menopausa foi terrível, porque ela só foca no principal sintoma que foi o mais divulgado, que é o calorão fogacho. E a outra fala: minha foi ótima, mas a outra não dorme direito, não tem libido nenhuma, tá deprimida. Então, é muito isso, né? Então, acho que primeiro é olhar essa mulher de uma forma diferente, esse entendimento mais amplo, essa individualização e entender que eu adorei isso, não é mais achismo. Eu sou contra, eu acho que o glifage não reduz a diabetes. Eu acho. É mais ou menos isso. Não tem então, espaço, né? gente, mulheres, vocês ouviram, né? Não tem eu acho. Cadê? Aqui, ó, vocês ouviram, né? Se o médico falar eu acho, fala: doutor, tá faltando dar uma estudadinha aí. Fica a dica. Tipo isso. Tipo isso. Faça ginástica e coma bem. Né? Sim. Então, estilo de vida é isso. Aí começaram a falar do estresse, vamos dormir melhor, tal. Mas estilo de vida envolve uma série de coisas. Quando você separa os pilares do estilo de vida, os pilares que envolvem o cuidado integrativo e a nossa saúde, você vai ver que até relacionamento está envolvido, né? Você pega relacionamento, relações interpessoais, não só relacionamento casal, afetivo, nada disso. E tudo isso entra no estilo de vida. Se você é uma pessoa mais otimista ou mais, eu ia falar negativa, pessimista, a espiritualidade faz parte, então uma pessoa que tem uma conexão com algo maior, ou uma pessoa que tem uma religião mesmo, faz super parte. O ambiente que ela convive, são vários fatores, né? Então, o que é estilo de vida? Primeiro, a gente precisa definir isso. Estilo de vida é isso, é como você leva a tua vida. Você pode ser um maratonista, muito esporte, que come só alface e frango, mas tem um super estresse, um relacionamento infeliz e um monte de outras coisas que também afetam o estilo de vida. Então, hoje, eu acredito que não só para a menopausa, mas para todos os assuntos da medicina, isso precisa ser levado em conta, né? A gente estava discutindo, a gente estava batendo papo aqui antes e falando disso. Riscos cardiovasculares, câncer de mama, eles aconteceram nas mulheres mais velhas. Mas as mulheres abaixo de 60 anos, elas tiveram um grande benefício de diminuir risco cardiovascular. Então, mesmo que foi ruim, foi bom. Nesse sentido. Sim, né? sim. Então, isso para começar. E depois, a gente sabe que a queda de estrógeno, de progesterona, de testosterona, e principalmente do estradiol, né, leva a um caos metabólico na vida da mulher, no organismo da mulher, que vai levar a várias doenças, e não só a doença cardiovascular. E quanto mais tempo passa, mais risco disso se instalar. Então, existe essa média de 10 anos, que é o tempo dessas doenças se instalarem, das placas se instalarem, dos vasos perderem a elasticidade e aumentarem risco cardiovascular, risco de doença neurodegenerativa, risco de osteoporose e assim por diante. Então, mais um motivo da gente não achar que se deve ou não deve usar a terapia hormonal. Além da janela de oportunidade, é fato, a gente precisa proteger e prevenir essas doenças, né? As mulheres dessas doenças. Então é isso que a Patrícia falou. O conceito da janela de oportunidade é o momento ideal de iniciar a terapia hormonal, que ela é sabidamente segura e muito mais benéfica do que traz riscos. Então ela começa na transição menopausal, isso é uma coisa muito importante, porque a menopausa é o fim da linha, quando o ovário esgotou de vez, a mulher deixou de menstruar. A grande maioria das mulheres vai anos antes, 3, 5 anos antes em média, começar a ter os sintomas. E também não é uma coisa linear, não é que o ovário vai parando e faz isso. Então isso traz dificuldade. E 80% das mulheres vão ter os fogachos, os calorões, que é a forma mais fácil de identificar. Mas algumas não vão. E é uma síndrome. Então não tem nenhum exame que diagnostica, não é o FSH, o hormônio dosado que diagnostica, é o conjunto de sintomas. Então a mulher que começa a ter sintomas da perimenopausa, isso está escrito nos consensos, é para começar a receber o tratamento. Ou idealmente até 10 anos da menopausa, quando ela menstruou a última vez.
Agora, existem casos de mulheres, a média da menopausa acontece perto de 50 e 51 anos. Tem mulher que hoje tem 65. Tem 15 anos que entrou na menopausa, nunca tratou, tá lá péssima. Você não pode dar hormônio para ela, super ativa, percebendo todos os sintomas. Então é uma situação de exceção, que não é uma contraindicação absoluta. Esse caso tem que ser analisado mais profundamente, principalmente em relação à parte cardiovascular. Então tem que fazer Doppler de carótida, angiotomo de coronária, para ver teste de esforço, enfim. Se essa mulher tem um risco cardiovascular bem baixo, não tem evidência de alguma doença, ela pode receber hormônio, sabendo que o risco é discretamente maior do que a que entrou na janela, mas o benefício para ela ainda é muito grande, não só de qualidade de vida, mas de prevenção de doenças e longevidade. É interessante porque existe, vamos supor aí, um consenso, um protocolo, mas cada mulher é muito, cada assunto é muito individualizado. O protocolo é uma coisa genérica para todo mundo, e tem individualização, isso está escrito no consenso. No primeiro capítulo, o último item da conclusão diz: a dose via regime de administração deve ser individualizada. Isso faz parte do consenso, então tem que individualizar mesmo, não existe receita de bolo na terapia hormonal. A menopausa é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata as mulheres. Mais que câncer. Mais que câncer. Aliás, falando no câncer, eu queria ter colocado uma coisinha a mais, porque eu lido muito com câncer de mama, né? Muitas mulheres têm medo do câncer de mama e por isso não fazem a reposição hormonal, e os médicos também, mas hoje o principal fator de risco para câncer de mama é o sobrepeso, é a obesidade. E tá todo mundo comendo bolacha, pizza e salgadinho e não tá com medo do câncer de mama. Na hora que a gente propõe a terapia hormonal, a pessoa foge. Então tem um erro aí de interpretação, né? Excelente ponto. A resposta que a gente tem e tudo que a gente consegue prevenir e tratar com a terapia hormonal, tá, gente? Mas tem pessoas que realmente não podem ou não querem e a gente respeita, a decisão é sempre compartilhada. E as plantas, elas produzem princípios ativos, né? E algumas plantas produzem princípios ativos semelhantes aos nossos hormônios, são os fito-hormônios, e tem aqueles princípios semelhantes ao estrógeno, são os fitoestrógenos, semelhante à progesterona, e semelhante à testosterona. Então, um pouquinho, a gente consegue manejar sintoma. Tem estudos mostrando que dá para melhorar a massa óssea, diminuir risco cardiovascular também, mas sempre, gente, tem que ter o estilo de vida adequado. Não dá para falar isso numa pessoa, como você já citou várias vezes, que não faz nada, não faz ginástica, come um monte de produto industrializado, inflama. Mas a terapia hormonal ainda é vamos dizer assim, em termos de, a cereja do bolo. Sei lá, eficácia, sei lá que eu posso dizer isso, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Os hormônios que se utilizam na terapia hormonal são hormônios dito bioidênticos, que é um termo considerado inadequado, mas são moléculas produzidas em laboratório exatamente iguais àquela que o organismo produz. Então, se os ovários chegam lá nos 45, 50 anos e vão entrando em falência, a gente vai repor os mesmos hormônios que eles produziam ali, mais ou menos as mesmas doses. É isso a terapia hormonal. E aí o contraponto que eu sempre faço quando eu me deparo com essa questão, mas não tem tratamento natural, porque hormônio, não sei o quê. Eu falo, olha, pensa o seguinte, o natural é envelhecer. Sim. O natural é o ovário acabar ali com 40, 50 anos. Então, para a mulher estar ali com 40, 50, 60, querendo ter pele ótima, sexualidade normal, aparência de 20 anos mais jovem, isso não é natural. Botox não é natural. Preenchedor não é natural. Exatamente. O natural vai ficar cheio de fogacho, com insônia, com a vagina ressecada. Então, os hormônios são seguros, são bem conhecidos. E acho que as coisas naturais são válidas como complemento. Acho que pode ajudar, tem gente que gosta. E é pessoal, e a gente tem que respeitar. Tem um mito ou verdade, deixa eu falar. Você falou da terapia de reposição hormonal, engorda? Ai, gente, essa é a maior dúvida de consultório. Parece que só de falar a milhões, palavra... pergunta de milhões. É. Só de falar a palavra hormônio, a mulher já acha, não, hormônio engorda, hormônio retém líquido. Ou hormônio da câncer. Ou hormônio da câncer. Isso, Então, ela já chega cheia, às vezes, de preconceitos. Já não querendo fazer, Não né? Porque querendo engorda fazer. da câncer, E então retém vou líquido, fazer. sai correndo. É. Mas, gente, na verdade, existem muitos estudos que
que a terapia de reposição hormonal, quando bem feita e indicada, ela aumenta de uma forma muito pequena o risco de câncer de mama. Sim. Então, o aumento é muito discreto. Ele acontece, mas é muito pequeno, Em relação aos perto de benefícios, tantos benefícios. Quais benefícios? Benefício número 1, sexualidade. Então, Que é saúde, né, para as Saúde. mulheres. exatamente, É. exatamente. Hoje, a mulher de 50 anos de hoje, pelo contrário, ela tem muitas vezes mais interesse nesse assunto do que a de 30. Ela porque ela tá já Ela bem tá melhor resolvida. resolvida, já tá com um pouco mais de Exatamente. tempo, os filhos já estão mais criados, empoderada, né? Ela já mais sabe. segura de si. Exatamente. Então, o benefício na libido é inquestionável. Na lubrificação vaginal, nos pensamentos sobre sexo. E o outro benefício muito claro é nos fogachos. Muitas mulheres, elas ficam desesperadas por causa desses fogachos. Sim, Não sim. dormem pro raciocínio, pra memória, Nevoeiro pro mental, assoalho pélvico, né? Pra Sim, contratilidade. Não, faz muita diferença. Eu vejo as que fazem e as que não fazem, né? Então, Quando faz o treinamento. exatamente. Então, os benefícios, só que para cada mulher, a gente vai avaliar. Será que o risco é maior que o benefício? Ou o benefício é maior do que o risco? Mas, respondendo à pergunta de milhões, a terapia de reposição hormonal não engorda. Aí, viu, gente? Ela não engorda. Pelo contrário. E ela também não emagrece. Porque tem gente que fala assim, doutora, eu quero esse hormônio aqui porque eu vou ficar seca. E quer ficar bombada, mas daí é outra história, né? Não engorda e nem emagrece. E tem um benefício incrível. Porque as mulheres que não engordam na menopausa, então que conseguem essa proeza. vitória, mesmo assim, elas perdem 5% de massa muscular. Elas trocam 5% de músculo por gordura. Às vezes não muda peso, mas muda a configuração. Exatamente, a composição. A forma, né? A forma é aquele acúmulo de gordura visceral, é aquele corpo quadrado. Da menopausa. Perde o violão, né? Exatamente, o corpo feminino, perde o corpo feminino, as curvas. E a terapia de reposição hormonal, ela não engorda e ela ajuda você não ter essa transformação de músculo em gordura. Então ela é benéfica para a composição corporal. Então você que está passando por essa fase vai conversar com o seu médico de uma forma muito individualizada para você. Quais são os benefícios e quais são os riscos. E essa decisão é em conjunta, porque hoje o paciente ele não está mais naquele papel passivo de que o médico manda e o paciente obedece. Ele é o personagem principal da consulta, é a decisão compartilhada. Vamos pensar junto aqui? Mas a regra é que a maioria das mulheres precisam e merecem fazer uma reposição hormonal. Qual, doutora? Vai ser comprimido, vai ser gel, vai ser implante? O que eu vou usar? Aí nós vamos individualizar na consulta médica. Mas tem todas essas opções hoje. Hoje tem muitas opções. É isso né? aí. E de diferentes custos. Sim. Né? Então é acessível e vai ser ali na consulta moldado o que vai ser melhor para o seu caso. Individualmente. Mas não engorda e é seguro. Outro benefício. A reposição hormonal, muita gente tem medo, fala, o hormônio vai aumentar o risco de trombose, de né? trombose. Para pacientes que já tiveram um evento trombótico, a reposição hormonal é contraindicada. Mas qualquer evento trombótico. Tá. Então, por exemplo, eu já tive uma embolia pulmonar. Aí Nesses casos, é contraindicado. Totalmente. Ou eu já tive câncer de mama. Contraindicado. Mas a minha mãe já teve. Não é contraindicado. Você é você. Né? Sim. E a longo prazo, para a mulher que não tem contraindicações, diminui os riscos de infarto e AVC, que é a principal causa de morte hoje no Brasil e no mundo. Então, o hormônio é benéfico até para a saúde cardiovascular. E eu vejo no consultório, né, que inicialmente essa dificuldade de organizar, de ajustar o peso, né? E a pessoa, a mulher muitas vezes se culpa, fala, eu não estou fazendo certo, mas acontece toda essa mudança hormonal metabólica, né? E paralelo a esse ajuste nutricional, esse ajuste do estilo de vida, do exercício, do sono, do gerenciamento do estresse, fazer essa reposição hormonal, aí sim
fica tudo casado e a energia e a vitalidade voltam, e aí fica muito mais fácil engatar no programa de mudança de emagrecimento. E é uma libido que não é só por sexo, é pela vida. Pela vida. É o tesão pela vida. É a vontade de viver. Eu vejo, às vezes elas chegam no consultório murcha, aí elas voltam com 2 meses de reposição hormonal e elas conseguiram fazer coisas que elas estavam procrastinando, porque o tanque de combustível foi preenchido pelo hormônio. E tem outra coisa, Ju, muitas vezes por esse aumento do apetite elas podem, né, precisar de um remédio para diminuir a fome, a agulha e a ansiedade. Sim. Para elas atravessarem esse período. É remédio para emagrecer? Não. É remédio para te ajudar no processo de mudança de comportamento. Remédio não emagrece. E regular todos esses processos neurofisiológicos, neurohormonais também. Pensa, a grelina aumentou, a fome tá lá em cima, a saciedade tá lá embaixo. Eu vou falar pra ela, olha, você tem que restringir calorias. Às vezes ela vai falar assim, doutora, eu entendo, mas eu não estou conseguindo. A minha ansiedade, a minha gula, a minha compulsão tá maior que eu. Você vai deixar essa mulher sozinha? Não pode, pronto, né? Não, a gente vai ver qual é o melhor remédio. Não, mas você tem que controlar. É impossível nessas situações. É cruel. É muito cruel. E por isso que é legal essa união. Porque, por exemplo, uma paciente passa comigo e eu vi que ela está totalmente desregulada por essas alterações já comentadas. Eu vou falar assim, olha, eu vou te ajudar nesse período a diminuir a sua fome, a sua agulha e a sua ansiedade, e eu vou te encaminhar para minha colega nutricionista, porque aí, sem tanta fome, sem tanta gula e sem tanta ansiedade, ela consegue seguir o cardápio proposto. E se nutrir melhor, né? E se nutrir melhor em termos de quantidade de calorias e de qualidade nutricional, porque não adianta também fazer uma dieta super restritiva, porque ela vai perder o quê? Músculo. Vai perder músculo, vai ter deficiências nutricionais. Não vai ter o tijolo para formar a massa muscular. Então eu também recebo esse tipo de mulheres, doutora, eu emagreci 10 quilos. Você emagreceu de verdade? Foi gordura? Ou será que você perdeu musculatura? Porque emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso na balança, você pode perder 1, 2, 3, 5 na forma de líquido, né? Desidratou, então perdeu massa muscular. Emagrecer é perder o tecido de gordura, tá? A gente tem gordura localizada e gordura corporal, né? E é por isso que no nosso consultório a gente sempre faz a bioimpedância, que é aquele exame que vai te falar com precisão quanto que eu tenho de músculo, quanto que eu tenho de gordura, eu tô retendo líquido, porque às vezes a mulher se frustra, porque ela pesa, ela fala assim, doutora, eu tô fazendo dieta, eu tô fazendo atividade física, esse negócio não destrava. Não destrava, só que minhas roupas estão mais confortáveis. Exatamente. Isso é ótimo. Quando fala, minha roupa tá mais confortável. É porque trocou gordura por músculo. E aí a gente consegue mostrar, né, Bianca, na consulta, olha, esse era o seu exame de antes, olha como tá seu exame agora, e o próprio sucesso vai gerando sucesso. E aí é uma motivação, ela enxergar que tá valendo a pena, né? Exato. Então, geralmente tem 4 coisas. 4 passos. 4 passos. Entradas, né? Prato principal, sobremesa e bebida. A gente fala, escolhe 2. Eu fico para o principal e o meu vinho. E a bebida. Exatamente. Eu também. Né? E assim é o rebolado da vida. É o rebolado da vida. É gerenciar que nem gerenciar. Você gerencia o peso, ainda economiza bem, hein? Porque você tirando o conversa. E a sobremesa dá para sair mais vezes. Você sai de novo. Exatamente. É o extrato. Né? E a gente dá essa autonomia para o paciente ver o que faz mais sentido para ele naquele dia. Tem mulher que não abre mão da sobremesa. Isso, né? Então não vai beber, não dá pra ter tudo, pelo menos não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Mas é a ideia, o gerenciamento, eu gosto dessa palavra, gerenciamento do peso. É gerenciar, né? Sim. É saber... E é uma programação. Hoje eu sei que eu vou sair, durante o dia eu posso economizar um pouco as calorias. Agora no último congresso de obesidade americano, que é a ordem que a gente consome os alimentos para melhorar o gerenciamento do peso e para melhorar também o controle glicêmico, né? Ou para quem tem pré-diabetes, ou para quem tem histórico de diabetes na família, ou para quem é diabético, né? A gente deve começar toda e qualquer refeição pelas vitaminas, minerais e fibras, que são os alimentos à base de os vegetais, verduras, legumes e frutas, junto com a proteína.
Tem uma Só- saladinha com queijinho. Exatamente, salada com queijinho, ou já traz um pouco da carne do almoço para salada. E se puser, eu adoro pôr nuts na salada, As é bom? castanhas também já contribuem Já para isso. contribui. Por exemplo, no café da manhã a gente sempre começa com fruta, né, Ju? É. O ideal é colocar na fruta um iogurte. Ou então Uma coalhada. uma palhada, ou então colocar uma granola muito integral com pouco açúcar, para aumentar a fibra. E Tá. depois só o carboidrato oficial. O ideal seria comer, por exemplo, o queijo primeiro. Primeiro. É. Muito mais fácil a gente mudar um hábito alimentar quando a gente associar o prazer e a inclusão, não a restrição. É. Né? Não quero que vocês vão no nutricionista e falar, ai, agora é meu último dia de comer pizza, não é meu último dia de comer... Sentença, né? Sentença. Não é. A partir do momento que você vai buscar um profissional nutricionista, eu quero que vocês pensem no que vocês precisam consumir como alimento essencial, vital para a sua saúde, né? Então, esse prato deve ter pelo menos metade de verduras e legumes, e o ideal é que a gente consuma 400 gramas de vegetais, frutas, verduras e legumes nas 24 horas, tá? Isso pode ser 5 porções de 80 gramas, tá? Então, cada um escolhe como vai contemplar essa cota. Tá. Uma porção de carboidrato, de preferência integral, né, rico em fibras, uma porção de proteína vegetal, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Então, essa combinação arroz com feijão é muito bem-vinda. É, o brasileiro é sábio, né? Sabe, mas na quantidade certa. E não vale colocar toucinho, bacon no feijão, tá? Não vale. E uma proteína magra, que pode ser uma carne vermelha magra, ou peito de frango, ou peixe, Omelete, ou omelete.